Um estudo aí feito no sul do país comprovou que o hábito comum de cortar comprimidos ao meio traz riscos à saúde. Os pesquisadores descobriram que os medicamentos partidos podem até provocar intoxicação. É prático, mas de acordo aí com a pesquisa feita na Universidade Católica de Pelotas, pode não garantir a dose correta para o tratamento durante os testes. Os pesquisadores partiram cerca de 750 comprimidos. Em nenhum deles, as duas metades tinham a mesma quantidade do princípio ativo, que é a substância que age no organismo. A diferença chegou a 15%, ou seja, um dos pedacinhos faz menos efeito que outro. Então, parte do medicamento também pode se perder durante a quebra. Por isso, o ideal é tomar os remédios inteiros e sempre com água, suco ou leite. Mas eles também podem reduzir também aí, ó, a eficácia, isso mesmo. Os comprimidos revestidos que liberam aos poucos o princípio ativo nunca podem ser cortados. É isso mesmo. Vamos conferir o que diz essa matéria. Com dificuldades para encontrar o remédio na dosagem prescrita pelo médico, Dona Isabel começou a cortar os comprimidos. Achava o remédio em dosagem maior, né? Aí eu consultei o farmacêutico e falei, não, você pode cortar aí no meio, né? Aí eu cortei e tomava o remédio. Nunca tive problemas. Ela parte os medicamentos com um cortador, mas nem sempre foi assim. Eu tenho o cortador que hoje eu corto remédio de colesterol. E corta, sai certinho, a metade. E quando cortava com a faca, como que era? Às vezes não saía muito certinho, não. Às vezes ficava uma parte maior, também na outra hora esfarelava, né? Catando as restinhas, farelinhas, né? E o que estava menor, às vezes ficava o pedaço ali, né? Eu pegava e inteirava com o que estava menor. O corte de medicamentos é uma prática comum, mas, segundo esta farmacêutica, fazer isto é perigoso, porque o paciente pode tomar uma dose maior ou menor do que ele necessita. Quando você parte o medicamento ao meio, as duas metades não são iguais. E isso vai haver uma variação no teor, na dosagem, no peso do princípio ativo. Quando a gente parte o medicamento, tem várias partículas e isso pode levar a vários efeitos colaterais, reações adversas e até efeitos tóxicos. Uma alternativa para evitar cortar os comprimidos é a manipulação dos medicamentos em forma de xarope, balas, pirulitos, bombons e efervescentes. Porque o medicamento manipulado, ele é feito mediante uma prescrição médica e é um medicamento personalizado, né? Ele é feito para o paciente na dosagem, na quantidade e na forma farmacêutica que ele necessita. Uau! E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o farmacêutico e vice-presidente do CRF, Claudinei Ferreira. Muito bom dia, Claudinei. Já tivemos você aqui, tivemos uma aula e vamos ter mais uma agora. Claudinei, eu fiquei observando, ali são muitas as perguntas, mas que isso é muito sério, a diferença, feita essa pesquisa ali pelos estudiosos, de quando você parte o comprimido, às vezes dá uma diferença, igual ali, 15% só do comprimido mantinha o princípio ativo. Isso é muito sério, porque a gente viu aquele cortadorzinho ali de comprimido, muitas pessoas usam isso dia a dia em casa e nem sabem que isso pode ser um problema. Todos os remédios podem ser cortados ou alguns podem, alguns não podem? Explica pra gente. Tem que ter alguns cuidados nesse corte desse medicamento. Existem alguns medicamentos que realmente não podem ser cortados, que eles são de liberação prolongada. Então o indivíduo vai tomar um comprimido só pela manhã e ele vai sendo liberado durante todo o dia. E somente no outro dia de manhã que ela vai tomar novamente aquele comprimido. Se eu parto, eu vou liberar de uma vez todo aquele princípio ativo. Então eu vou ter doses tóxicas desse medicamento na corrente sanguínea. Uau. Então medicamentos de liberação prolongada, em hipótese alguma, podem ser partidos. Cápsulas não devem ser abertas.
E tem alguns comprimidos que eles não têm um sulco, que é aquela ranhura que tem no comprimido. Certo. Se ele não tem sulco, em hipótese alguma também ele pode ser partido. Usar o cortador... Isso aqui, e o fato de ter o sulco também não quer dizer que todos eles você pode partir. Que todos eles podem ser partidos, porque a própria pesquisa mostrou isso, né? Partindo medicamentos já sulcados, nem todos eles têm 100% de, que a gente fala de homogeneidade do princípio ativo. Certo. O princípio ativo não está disperso, uniforme em todo o comprimido. Então pode ser que metade tenha mais e metade tenha menos. Na metade que tiver mais, eu posso ter dose tóxica. Na metade que tiver menos, o medicamento não vai fazer o efeito que eu espero. Então tem que ter muito cuidado, né, em partir ou não o comprimido. Por isso é importante, na dúvida, perguntar para o médico e perguntar para o farmacêutico na hora da aquisição do medicamento. Eu até te interrompi, você ia falar a respeito de cortar os medicamentos. É importante o seguinte, se ao adquirir um medicamento e o médico prescrever, né, o produto, ele não tenha na dosagem que eu preciso no medicamento industrializado, por exemplo, eu preciso de 25 miligramas e lá na drogaria só tenho de 50 miligramas. Então é importante que o médico, junto com o paciente, busque a melhor forma de adesão ao tratamento. Uma alternativa, como foi apresentado na reportagem, fazer a manipulação desse medicamento. Porque aí eu posso manipular os 25 miligramas, 10 miligramas, 5 miligramas, eu posso personalizar a dose do medicamento para o paciente. Eu conheço muitas pessoas que compram de 25, então eu vou comprar o de 50 e corto. Porque talvez saia mais barato, esse é um risco. Muitas das vezes aquele medicamento não pode ser partido, porque ele pode ser um medicamento de uso prolongado. E se eu faço isso, ou eu estou prejudicando o meu tratamento, tendo uma ineficácia, ou eu posso estar tendo também um prejuízo, tendo doses tóxicas e tendo efeitos colaterais com o uso daquele medicamento. Uau. Agora, eu fiquei assustada também quando eu fui compartilhando, fui trazendo informações que diziam que tem remédio que não se toma com leite ou com suco, só com água. Como assim? Me explica. Porque tem remédios, às vezes o pessoal fala assim, esse aqui é um remédio forte, eu só posso tomar com leite. Mas a gente estava conversando ali nos bastidores e desmistifica aí pra gente. Tem que ter um cuidado, porque o medicamento, né, ele tem um princípio ativo. Certo. E o princípio ativo é uma estrutura química. E que dependendo do líquido que se faça uso, pode ter uma reação física e química entre o princípio ativo e o líquido. Por exemplo, o leite é muito rico em cálcio. Então, alguns medicamentos, o seu princípio ativo tem afinidade pelo cálcio. E se eu tomo aquele medicamento com leite, vai ter afinidade do medicamento e do leite, diminui a absorção, diminui o efeito do medicamento. Então, um produto, também um suco, se for um suco ácido e o medicamento ele é básico, eu posso neutralizar o efeito do medicamento. Então, o recomendável é sempre fazer a ingestão do medicamento com pelo menos meio copo de água, para que você tome o medicamento e tenha a deglutição normal do medicamento e ele não pare nas paredes do esôfago. Mesmo que seja o antibiótico, porque às vezes está tomando, né, a pessoa está lá naquela fase de tomar muitos remédios, às vezes o hálito fica mais forte, o estômago dói um pouquinho e às vezes, né, eu vejo muitas mães falando, não, vamos tomar com leite porque é melhor. Então isso é um mito? Isso é um mito. Porque o leite, além de ter essas propriedades, né, de ser rico em cálcio, ele também tem um pH um pouco ácido. Então ele não vai ter aquela proteção da mucosa gástrica, então ele não vai resolver para isso. Na realidade, a gente pode até piorar, né, usando o leite na ingestão do medicamento. O aconselhável sempre é meio copo de água para todos os medicamentos e a gente não corre o risco de diminuir o efeito do medicamento. Você falou também que estava conversando comigo, queria que você compartilhasse aqui a respeito de tomar remédio ali no bebedouro. Isso pode trazer um sério dano. Explica pra gente. É uma prática que as pessoas têm, infelizmente, pelo verdade. dia a dia, pela correria, né? Eu falei com ele que tem alguns comprimidos, quando é muito pequenininho, às vezes o anticoncepcional, eu tomo até sem água mesmo. Mas fala pra gente que isso é muito sério, não pode? Dependendo do medicamento, se ele é muito básico, se você não faz uma ingestão de uma quantidade maior de água, ele pode se reter na parede do esôfago e isso provocar uma irritação local, provocando até uma ulceração nas células, na epiderme. Então é muito arriscado. Alguns medicamentos têm que ser tomados pela manhã em jejum, né? Eu pego muito comum hoje para osteoporose, que é o alendronato de sódio, onde as mulheres elas têm que fazer a ingestão do comprimido
E tem que ficar, não pode deitar pelo menos durante 30 minutos, então tem que tomar com bastante líquido, não pode deitar, tem que ficar na posição ereta para não correr o risco dessa esofagite, né, que é o contato do medicamento com a parede do esôfago. Então, aquela correria nossa de sempre querer tomar o medicamento ou com um pouquinho de água do bebedouro ou somente com a saliva, é um risco que a gente corre. Sempre pare e use pelo menos meio copo de água na ingestão do medicamento. Claudinei, hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo é para ontem, o imediatismo. E queremos que o remédio seja imediato também. Então, se achamos que deu 5 minutos, não deu. E às vezes a pessoa ela toma mais de um comprimido diferente ou às vezes o mesmo. Fala pra gente da implicação que isso pode trazer. Seja tomando, para dor de cabeça, então eu tomo um e tomo outro, ou toma 2 do mesmo. Fala pra gente do perigo que isso pode O primeiro cuidado é a automedicação irresponsável. Né? As pessoas só conseguem enxergar os benefícios do medicamento e a gente nunca consegue dar atenção para os malefícios do medicamento. Então o medicamento ainda continua sendo a principal causa de intoxicação no Brasil. Por quê? Se eu, em vez de ter uma boa noite de sono, fazer uma boa alimentação, fazer um repouso, eu prefiro tomar um medicamento e ali vai resolver minha dor de cabeça, vai melhorar a minha náusea, vai melhorar a minha diarreia. E aí eu, por minha conta e risco, ou por aconselhamento de um parente, de um amigo, de um vizinho, eu faço a ingestão de um medicamento sem consultar um profissional da área da saúde. Se eu quero que minha dor de cabeça melhore rápido, e aí algumas pessoas fazem isso, em vez de tomar um único comprimido, eu tomo 2 de uma vez, ou tomo 3, ou tomo uma dipirona, um paracetamol e um ibuprofeno. E isso resolve? Isso é um risco que a pessoa coloca na sua saúde. Eu posso estar com um paciente logo com uma hepatite medicamentosa, ou mascarando um problema crônico mais severo, né, um acidente vascular encefálico que pode vir a surgir, uma hipertensão silenciosa que foi ocultada pelo aquele uso de analgésicos em uso contínuo. Então, tem que ter muito cuidado com o medicamento. Ele vai nos ajudar? Ajuda, mas ele também traz malefícios para a saúde das pessoas. Certo. Eu queria agradecer demais, Claudinei, porque quando você vem aqui a gente sempre aprende muita coisa. Mas só para a gente estar fechando mesmo, há um alto índice de intoxicação, não é mesmo? Devido à ingestão aí de medicamentos com irresponsabilidade, né? Eu acho que só o fato da gente ir à farmácia e muitas vezes você ter ali delivery, você pode pegar o medicamento que você quiser, isso eu acho que já é algo que pode ser que incentive e estimule muito. Hoje, infelizmente, a agência regulatora, né, a Anvisa, ela retornou de novo esses medicamentos para as prateleiras da farmácia. Então, aqueles medicamentos que não exigem a prescrição médica estão no autosserviço. Então, qualquer um vai lá na prateleira, pega o medicamento que convém e leva para a sua residência. Sim. Mas o problema não é só esse medicamento que está de fácil acesso, mas as pessoas também armazenam medicamentos de forma incorreta nos domicílios, principalmente os medicamentos para acesso às crianças. Certo. Então a mãe acaba de tomar um comprimido e deixa ele do lado da cama. A criança vê parecendo que é uma balinha, vai lá e toma aquele comprimido. Ai, meu Deus. Então a gente tem um quadro alto também de intoxicação em crianças pelo mau acondicionamento desses medicamentos nos domicílios. Certo. Então não deixe o medicamento ao alcance das crianças. Correto. Né? Sempre deixe os medicamentos em local reservado. Né? Porque senão a gente está colocando a nossa criança também em risco, certo, né? Pelo medicamento que estava fácil acesso. Claudinei, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu, de Tudo Um Pouco, está com as portas abertas para você voltar e nos instruir mais ainda sobre a maneira certa e devida de usar. Muito obrigado a vocês.